Antigo Testamento e da Epístola, nesse domingo, contemplamos um contraste que atravessa os séculos. Um contraste entre uma igreja morta e uma igreja viva. A primeira, a igreja morta, é aquela que cumpre rituais, canta hinos, realiza cerimônias impecáveis, mas cuja fé se tornou mera aparência. É uma comunidade que faz do culto um espetáculo, dos ritos um fim em si mesmo e da religião uma vitrine. Falta-lhe alma, falta-lhe vida, falta calor humano da presença de Deus. Existe nessa igreja muito orgulho, vaidade e muitas vezes preconceitos dos mais diversos. Já a igreja viva é aquela em que o Espírito Santo se move e age. É uma comunidade que ora, que intercede, que se importa e que ama de verdade. É uma igreja em que o coração fala mais alto do que as aparências, em que o amor supera a formalidade e a hospitalidade é sinal visível da presença de Cristo. É a igreja que vive a fé em comunhão e não como um espetáculo. No Evangelho de hoje, Lucas 19, 1 a 10, encontramos o fascinante encontro entre Jesus e Zaqueu, o pequeno grande homem. A narrativa começa com um gesto simples, porém revelador. Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus passar. Esse gesto, aparentemente ingênuo, expressa o anseio mais profundo do coração humano, o desejo de ver Deus, de encontrar sentido, de preencher o vazio interior. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, homem de grande poder e riqueza, mas também de grande rejeição por parte do povo. O povo o desprezava, pois via nele um explorador, alguém que se beneficiava das injustiças do sistema. Ainda assim, Zaqueu não deixou que a vergonha ou o medo o impedissem de buscar o Senhor. Subiu na árvore e isso foi um gesto de coragem, mas também de necessidade espiritual. Ele precisava ver Jesus. Era tudo ou nada, aproveitar a oportunidade. Esse episódio do encontro de Zaqueu com Jesus é um dos últimos acontecimentos públicos do ministério de Jesus antes da sua entrada em Jerusalém. E nesse acontecimento, está sintetizada toda a missão do nosso mestre: acolher os excluídos, restaurar os quebrantados, trazer de volta à vida aqueles que já se julgavam perdidos, que eram julgados perdidos, né? Zaqueu não era apenas rico, provavelmente ele também era muito solitário. A riqueza muitas vezes mascara o vazio, mas não o preenche. Dinheiro não é tudo, né? Não, a boa parte, mas não é tudo. Talvez em meio a festas e banquetes, ele ainda sentisse o peso da rejeição, sozinho. Sua baixa estatura física pode simbolizar também uma baixa espiritualidade, uma distância entre ele e o ideal de vida que o coração humano busca em Deus. É possível imaginar Zaqueu tentando se proteger com uma armadura de arrogância ou indiferença, atitudes que tantas vezes são o quê? Máscaras de uma grande dor interior. Mas quando Jesus o chama pelo nome, Jesus diz: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Lucas 19:5. Aí tudo muda na vida do Zaqueu. Aquela voz penetra o íntimo que penetra o íntimo do ser humano, despertou nele, Zaqueu, o que há de mais nobre, o desejo da conversão. Zaqueu não apenas desceu da árvore, ele desceu de tudo o que o distanciava de Deus, da árvore da injustiça, da árvore da ganância,
da árvore da soberba, da solidão e do egoísmo. A presença de Cristo trouxe luz onde havia sombra, comunhão onde havia isolamento e vida onde havia culpa. Diante de tamanha graça, ele respondeu com generosidade: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Lucas 19. Sua conversão foi visível, concreta e imediata. O amor de Jesus o fez descer, e ao descer, ele encontrou verdadeiramente consigo mesmo e com Deus. Em contraste a essa história, nós lembramos o episódio do jovem rico, lembra? Mateus 19, 16 a 22. Esse rapaz se aproximou de Jesus cheio de boas intenções, mas não conseguiu descer da sua própria árvore. A árvore do apego às posses, da autossuficiência e do medo de perder o controle. Enquanto o jovem rico foi incapaz de abrir mão da sua segurança material, Zaqueu abriu o coração à graça e encontrou o verdadeiro tesouro. Mas a história não termina sem resistência. Pessoas, né, por favor? Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. A gente tem que falar assim, né? Porque é horrível, né? O negócio ali fervilhando, bonito pra caramba, né? Aí tá vendo a torcida do povo. Pecador, Jesus, se hospeda com o pecador, come com o pecador, vive com o pecador. Não é verdade, não. Lucas 19, 7. Eis a voz da igreja morta. Esse pessoal aí reclamando. Aquela que julga, que não acredita na mudança, que prefere manter as aparências à custa da compaixão. Jesus, porém, responde com autoridade e ternura. Não dá nem ideia para o povo, né? Assim, ele responde assim, de uma forma genérica, assim, sem apontar, né? Me faltou a palavra. Hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão. Lucas 19, 9. Aqui, o Evangelho nos recorda que ninguém está fora do alcance da graça e que não há pecado que o amor de Deus não possa redimir. Ah, Reverenda, mas precisa de quê? Vontade da pessoa, livre-arbítrio. A missão da igreja, portanto, não é excluir, mas acolher e confiar na obra silenciosa do Espírito Santo. Quem diria, né? Zaqueu, o chefe do cobrador de impostos, né? Maior, né? Quem diria? Pois é assim mesmo. Então, cabe a nós abrir espaço para que Deus haja, mesmo quando os sinais ainda não são visíveis. Ser igreja viva é aceitar o desafio de descer das nossas próprias árvores. As árvores do preconceito, do julgamento, da frieza espiritual, da falta de perdão, da indiferença diante da dor do outro. É reconhecer que também nós precisamos do olhar de Cristo, que nos chama pelo nome e nos convida a uma vida nova. Descer da árvore é permitir que o amor de Deus desfaça em nós o orgulho e refaça o coração. É sair da posição de observadores para sermos participantes da graça. É deixar de ver Jesus de longe para acolhê-lo dentro da nossa casa, em nossa vida, em nossa comunidade. Que o Espírito Santo nos conduza a viver como Zaqueu viveu após aquele encontro, transformados, generosos, disponíveis e cheios de alegria. Que o amor de Cristo nos mova a descer de todas as
dia, ao olharmos para trás, possamos dizer: o amor me fez descer, e ao descer eu encontrei a verdadeira vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.